Então, boa noite a todos. Vamos iniciar agora. Acho que agora tecnologicamente está tudo arrumado. Então, eu vou começar com uma prece. E hoje, como o nosso tema é vamos pensar sobre a nossa fé, né? Eu vou fazer uma leitura antes. E aí a Maristela Santos, que é a palestrante do Lar de Teresa, hoje está aqui com a gente no Consolador Virtual para fazer um pouco trazer um pouco do seu estudo, das suas reflexões, para que a gente também possa pensar um pouco, tá? Então vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior, aos mentores de cada um, aos mentores da nossa casa, aqueles espíritos amigos que sempre chegam ao nosso trabalho e preparam o ambiente para todos nós, de forma que a gente possa se concentrar, interiorizar, para que o nosso pensamento ele possa se abrir um pouco mais para a espiritualidade, para os estudos da noite, para que a gente possa refletir de forma a, através desses ensinamentos, poder ir aos poucos, mudando um pouco as nossas posturas, deixando o nosso homem velho lá para trás e entrando num novo mundo, com novas coisas, um novo aprendizado. E assim, Senhor, te agradecemos sempre, porque uma oportunidade como essa de nos reunirmos contigo é sempre uma oportunidade, é sempre um presente divino. Então, Senhor, nesse momento, iniciamos o estudo dessa noite. Então, para que a gente possa falar hoje sobre a fé, né, que é o nosso tema, né, vamos avaliar a nossa fé, vamos ver como é que ela anda. Eu, diferente do que eu faço normalmente, vou fazer uma pequena leitura do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 1, que fala sobre o poder da fé. E é uma passagem. Então, vamos lá. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes ao fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Essa passagem, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Maristela, a palavra é sua. Obrigada, querida. Então, primeiramente, vamos recordar, né, com Jesus, nessa parábola que ele nos conta, primeiramente vamos nos ater ao significado da palavra fé. Quando ele compara essa fé a um grão de mostarda. Fé é aquilo que a gente crê, né? Fé é confiança. Fé é uma questão de credibilidade de uma conquista. Alguém conquista a credibilidade. Então, Jesus, quando compara a fé a um grão de mostarda, a gente fica pensando assim, por que uma mostarda, né? Uma semente extremamente pequena, cerca de 1,5 milímetro, mais ou menos, de diâmetro. Mas, apesar desse pequenininho tamanho, quando ela se desenvolve, ela se torna uma árvore muito grande. E essa árvore pode chegar
até 3 metros de altura. Então, nós reparamos que, na realidade, ele queria fazer uma comparação com o símbolo espiritual dessa semente, né? A energia de expansão que ele mostra ali, ação e expansão, que se encontra em todos aqueles que têm fé. Ele utiliza ali o fenômeno do crescimento, que é um fenômeno espetacular que acontece com a semente de mostarda. Então, ele parte daquele princípio. Dali, ele nos faz parar para pensar que nós temos dentro de nós também essa possibilidade de nos tornarmos uma fé do tamanho dessa árvore, ou seja, uma fé imensa. Apesar de ser uma fé pequenininha, ela pode, com a nossa vontade, se tornar numa grande fé. Então, a que ponto essa fé, né, que ele nos diz? A fé é a ponto de transportar montanha. O que seria essa montanha? Não a montanha no sentido literal da palavra, mas a montanha compreendida no sentido moral, que são as nossas dificuldades, as nossas resistências, a nossa má vontade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Então, às vezes a gente pergunta, como que eu vou vencer essa minha montanha de má vontade que eu ainda tenho em relação a essa pessoa, a um determinado assunto? Então, parece-nos, assim, primeiramente, que é impossível vencer aquele sentimento para a gente poder caminhar com Jesus, que a gente sabe que vai ter que vencer essas montanhas para caminhar com Cristo. Então, a gente olha para a nossa montanha de vício, de orgulho, de egoísmo, e eu penso assim, só uma fé pode fazer deslocar essa montanha para que eu cresça, para que eu progrida. Eu tenho que ter fé. Então, é quando ele nos fala, somente essa fé já seria possível nós deslocarmos essa montanha. Então, muitas vezes, a gente fica pensando assim, o que está nos faltando, né, para fazermos isso? Nós buscamos lá em Caim Barchuta, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, trouxemos um pequenino trecho que diz assim, olha, para se adquirir a verdadeira fé, haver maior que todos os haveres da terra, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. A fé não se compra no templo de mercadores nem nas feiras. Não se dá por esmola e nem se adquire por herança. As graças caem do céu, como as chuvas. A esperança brilha longínqua como um astro perdido no espaço infinito. A caridade aquece, vivifica, ilumina e ampara como o sol. Mas a fé, quer dizer, só ela se obtém pelo cumprimento dos mais sagrados deveres e especialmente pela aquisição de conhecimento. Diz no Kardec, fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, a fé não vai cair do céu, não vai vir por graça divina e ela não pode ser passado, né, de uma pessoa para outra, por mais que se ame essa criatura. Ela, na realidade, ela é uma conquista individual. No capítulo 19, que a companheira leu, lá no item 12, tem uma mensagem, que é o último item, de um espírito protetor, que ele nos diz assim, a fé é o sentimento inato no homem, dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Olha só. Então, aqui nós já percebemos que a fé, né, ela está depositada em nós, como todas as virtudes, em estado latente, cabendo à nossa vontade de fazer isso desabrochar. Não só desabrochar, mas desabrochar e crescer. Porque algumas pessoas despertam a fé, desabrocham a fé e para por ali. Não continua no processo de crescimento da fé, de cuidado com a fé. Então,
Que vontade é essa? É uma vontade atuante. E a pergunta é, nós temos uma vontade firme? Leon Denis, lá no Problema do Destino, né? Do ser, do destino, da dor, tem um capítulo que ele diz: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo que de bem e de bom desejar há, de mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série de suas existências. Isso que a gente tem que entender, que às vezes a gente planta aqui, mas só vai colher lá na frente. Então vai acontecer quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Ou seja, quando o nosso pensamento estiver de acordo com a lei, tudo aquilo que nós pedirmos será alcançado, nos será dado, porque nós não estaremos de forma alguma infringindo a lei. Nós estaremos pedindo, né, o pedido do justo, dentro da lei. Então, tudo aquilo que nós quisermos, com uma vontade disciplinada, no bem, com esforço, com sacrifício, muita perseverança, a gente consegue. Então, não é toque de mágica, não é osmose, então não é lei do menor esforço. A gente tem que entender que é um processo, a fé, com muito sacrifício. Ela é passo a passo, ela é igual um processo. Está dentro de nós. Então, não adianta pular etapa. Então, nós vamos, né? Vamos pensar assim, que tipo de fé nós precisamos possuir, então, né, para enfrentar essas nossas montanhas? A gente vai lembrar, né? Kardec, até nesse capítulo, ele fala sobre a fé robusta. O que é essa fé robusta? É aquela que confere a perseverança e a energia, né, os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto os pequenos como os grandes. Então, a gente tem perseverança? É uma fé com perseverança? A gente tem energia na hora para enfrentar aquele obstáculo? Então, isso é a fé robusta. A gente, né, lembra de uma fé robusta, a fé de Abraão, que depois de tanto tempo com Sara, enquanto ele não podia ter filho, Deus promete um descendente. E ele já com muita idade, ela também, a Sara, né, fica grávida. E o que acontece, né? Abraão recebe aquele filho com todo amor, Isaac, e num determinado momento, lá longe do Senhor, pede que ele leve o seu filho para o altar para oferecer ao Senhor. E ele sai e vai levar aquele filho. E Isaac pergunta o que é, ele fala, a gente vai imolar o cordeiro, um cordeiro para Deus. Mas nada, ele sabia que ele ia amarrar o filho numa lenha. Quando aquele momento chega que ele é liberado daquele pedido. Na realidade, Deus não queria o filho de Abraão. Não queria Isaac. Quem que Deus estava querendo? Deus estava querendo ver a fé de Abraão. Olha que fé é essa que você oferece o holocausto, o seu único filho. Olha que fé é essa. Então, para nós também não nos iludimos com a nossa fé. Porque quando a gente se ilude com alguma coisa, a gente vai buscar e descobre que não tem aquilo tudo. Então, esses exemplos são muito importantes para nós avaliarmos, para a gente se localizar, né? Ó, não estou lá embaixo, mas também, ó, a fé de Abraão. Olha a fé de Jó. Né? Se a gente estudar lá o livro de Jó, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as terras. Bendito seja Deus. A mulher pede para ele abandonar. Bendito seja Deus. Então, a gente começa a perceber qual o nosso objetivo de fé. Que tipo de fé é essa que a gente vai ter? Então, a gente está caminhando para ter uma fé robusta. Estamos caminhando. Nós também lembramos da fé sincera e verdadeira, que ela é calma. Né? É aquela fé que você tem paciência e sabe esperar. Por quê? Porque ela está apoiada na sua inteligência, na sua compreensão das coisas. E vai ter certeza que tudo vai chegar ao seu objetivo. É aquela fé que sabe esperar o tempo de Deus. Há um tempo para cada coisa. Então, aquela fé que é sustentada nessa confiança. Saber esperar com calma. Nós vamos lembrar da fé raciocinada, né? O que a doutrina espírita nos diz? Que a fé necessita de uma base
A base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, a base da fé é a inteligência, a razão, a compreensão e o livre-arbítrio. Então, a pessoa crê porque ela tem o atributo da inteligência, ela raciocina, ela passa a compreender. Então, por isso que está lá, Kardec nos anota dizendo: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. E em qualquer época da humanidade. Então, nós vamos ver esse exemplo de fé, né? E no livro Consolador, Emmanuel, né, fala: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então é quando a gente fala assim, eu sei que isso é assim, já está automatizado, aquele sentimento é verdadeiro. Eu sei que fulano vai vir, eu sei que fulano não me mente, eu sei. Olha como é diferente, o outro tem total credibilidade. E lá nessa leitura, teve um momento que nos foi dito assim, que o homem, né, o pai desse filho com problema, apresentou esse filho aos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Né? Ele vai a Jesus fazer essa colocação. Ele apresentou aos seus discípulos, não puderam curá-lo. E a pergunta é, o que impediu os discípulos de curarem o menino, como Jesus logo depois fez? Eles tinham boa vontade, não tinham? Mas o que estava faltando? A confiança na sua própria força, interessante isso, na sua possibilidade. E, acima de tudo, em Deus, em ser um instrumento do bem. Então, nós percebemos, né, em alguns momentos, principalmente onde a sociedade se agita mais, da falta de fé em todos os setores da vida. Há uma falta de esperança, há um desânimo, há um pessimismo, em função, né, de uma crescente o quê? Descrença. Descrença em quem? Em si mesmo. E, acima de tudo, em Deus. Falta fé em Deus, né? Então, a gente não está confiando em Deus, não está confiando na gente, não confia no próximo, não confia nas instituições que representam o nosso ser coletivo. Enfim, nós estamos lutando contra nós. É uma consumição. E a gente pergunta, como é que a gente vai viver sem fé? O que nós vamos esperar sem fé na nossa vida? Porque é a fé que nos faz caminhar em direção ao objetivo. É a fé que mantém essa chama acesa, né, da esperança no nosso coração, para a gente continuar caminhando todo dia, rumo ao progresso, rumo à evolução. E, às vezes, né, quando hoje a gente pensa assim, a criatura está duvidando de tudo. Duvida até da bondade alheia. Quando alguém fala que vai fazer alguma coisa, ela fala, estranho. Ou seja, na verdade, estamos duvidando da nossa própria possibilidade de mudança. A gente não confia no outro também. Então, nós precisamos aprender a ter fé na gente. E a gente pensa assim, é importante desenvolver essa fé? Sim. Tanto importante o desenvolvimento da fé humana como da fé divina. Então, a fé humana é aquela que nos vai dar força para as nossas conquistas materiais, intelectuais. A gente acredita que é capaz de aprender alguma coisa. A gente não está aqui, está quebrando a cabeça com esses novos métodos aqui, que nós não éramos acostumados a trabalhar dessa maneira. Estamos aqui trabalhando em casa, estamos aprendendo a fazer coisas que nós não sabíamos. Eu tenho fé que eu vou aprender. Peraí, por que eu não vou aprender? Eu tenho posso demorar mais do que A, do que B, não importa. Eu tenho fé que se eu tiver boa vontade, eu vou aprender isso. É isso que a gente começa a entender do que é confiar em si. E é importante essa confiança. Se a gente não tiver essa confiança, a gente não caminha. Vamos pensar assim, Jesus, ele confiava em Deus, né? Porque às vezes a pessoa fala, o importante é confiar em Deus. Então vamos pegar Jesus como modelo, que ele é o modelo. Jesus confiava em Deus? Confiava. Mas vemos assim, mesmo ele confiando em Deus, ele também confiava na sua capacidade de nos ensinar. Ele confiava na capacidade de nos consolar, de nos reunir.
e de nos conduzir ao Pai. Lá na anotação de João, capítulo 14, ele diz assim, ó, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e tende fé em mim também. Olha essa situação, tem fé nele. Então Jesus também confiava em si. É muito importante. A gente precisa confiar em Deus, mas também fazer a nossa parte. Jesus fez a parte dele. Ele veio representar a vontade do Pai, mas fazendo a parte dele, em todo momento. Então, quando nós estivermos vivenciando, né, uma dificuldade, faceando um problema, a gente tem que pensar assim, meu Deus é um Pai que não é punitivo. Eu já aprendi que é um Pai educativo. Está sempre me buscando ensinar. Ele ajuda o homem pelo próprio homem. O que esse problema, que essa situação busca com que eu desenvolva? Para fazer amadurecer em que setor? Qual é a situação que eu estou precisando trabalhar? Então, qual a parte que me compete aí dar atenção e fazer a minha parte. Então, muitas vezes, não é o que eu não tenho, ou então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu tenho isso de problemas. Tudo bem, não tenho e tenho. Não, tem uma série de problemas, mas muitas vezes a gente não tem uma outra coisa. A coragem de fazer a nossa parte. Então, é isso que a gente tem que entender. Já fiz tudo o que eu sabia fazer nesse problema? O problema está ali. Já fiz tudo o que eu sabia, realmente usei toda a minha vontade? Já venci a montanha de orgulho que eu tenho de vaidade? Eu tenho uma montanha, já fiz isso. Então, se eu fiz isso, eu fiz tudo. Então, é hora que a gente fala, é o momento da fé divina. Né? O desenvolvimento da fé divina é a hora que a gente deposita em Deus após fazermos a nossa parte. Como aquele aluno que mantém a consciência tranquila após ter estudado, se dedicado, dado colete, feito a prova, entrega ao pai o restante que ele só sabe fazer até ali. Tem muitas vezes que a gente só sabe fazer até ali. E a gente entrega aos pés do Senhor, dizendo assim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Então, quando a gente pensa na necessidade dessa fé divina, a gente começa a pensar o que está nos faltando é muito a comunhão com Deus, com esse amor divino. Todos nós sabemos que passamos por luta, por dores, dificuldades, e é a coisa mais democrática, né? Porque todos nós passamos por isso. Mas aquele que mantém a fé no coração, ele deixa de ser um instrumento de quê? De desespero, de inquietação. Podemos chorar sim. Jesus não chorou lá no Monte das Oliveiras? Mas vamos chorar com Jesus. Vamos chorar com Deus. Procuramos nos ligar a Jesus para desenvolver um entendimento mais amplo, mais elevado dessas situações que estamos precisando vivenciar. Tem uma historinha, né, de um moço que ele tinha muito medo de andar de avião. Muito medo. Então ele entrou no avião, ele viu numa poltrona um menininho sentado. Ele falou, vou sentar do lado dessa criança aqui. E ele vai me passar algum tipo de coragem aqui. Aí ele sentou do lado do menino, o menino estava desenhando, colorindo, cheio de lápis colorido, borracha, aquilo tudo. E, de repente, aquele avião começou a enfrentar uma zona lá de turbulência, todo mundo desesperado, cada tempestade, e o menino lá continuou pintando seu desenho. E aí ele olhou para aquilo e perguntou ao menino, como é que você pode se manter tão calmo diante de uma situação dessa? Você não tem medo? Interessante a questão, né, do medo. O garoto falou, não tenho medo. Mas por que você não tem medo? Ué, é meu pai que está pilotando esse avião. Então, da mesma forma, nós temos que pensar. Como é que a gente vai enfrentar essa tempestade? É meu pai que está comandando essa nave-mãe. Eu tenho um Deus que me foi apresentado por Jesus, um Deus Pai bom e misericordioso, em que eu posso depositar minha segurança. Nós não falamos? Nós não sabemos que Jesus é o nosso pastor? Ele está nos conduzir. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, que é agir, e o restante é acreditar.
É agir dentro daquilo que acreditamos, vivenciando todas as lições que aprendemos com Jesus. Então, vamos agora parar um pouquinho para fazer um exercício de reflexão sobre a nossa fé. Todos nós estamos passando por problema, né? E muitas vezes a criatura vai buscar dentro de si a sua fé. E o que ela encontra? Às vezes ela não encontra nada. Ela sai desesperada, porque ela acreditou que pelo fato dela fazer X orações e não sei quantas vezes ao centro, à igreja, o que seja, ela, na hora do desespero, ela foi procurar. A fé é para quê? Para se sustentar. A fé é para isso. Ela não encontrou. Vamos pensar nós, que estamos sendo todos... Se a gente pode falar que alguma coisa é clara, né? É que nós estamos vivenciando um teste coletivo de fé. Isso aí é uma coisa que a gente pode dizer que todos estamos vivenciando. E vamos pensar, então, qual é o melhor momento para saber que tipo de fé que nós temos? Vamos saber agora. Está sendo colocada à prova. Que tipo de fé é a nossa? Nesse momento, né, que o mundo fala o tempo todo em pandemia e mais não sei o quê. Primeiramente, como é que a gente fica sabendo isso? Lembra que Jesus nos ensinou? Vigiai e orai. Primeiro a gente vigia. Vigia naquele sentido assim de o que eu estou sentindo dentro de mim? Deixa eu vigiar as minhas emoções. Isso é que eu tenho que aprender a vigiar. Que emoção é essa? Eu não posso falar, não é nada que eu estou sentindo. Não, não. Eu tenho que aprender a ter a coragem de reconhecer uma emoção e dar nome a ela. Depois que eu der nome, eu coloco a luz que Jesus nos ensinou. Então, a gente pensa assim, vamos nos perguntar, que sentimento é esse que eu estou sentindo? Bem, se no momento agora a gente já consegue ter tranquilidade, consegue estar tranquilo, sente tranquilidade dentro de você, consegue ter a mesma perseverança, uma energia para vencer o que for que apareça, sejam aqueles obstáculos, né, grandes ou pequenos. Bem, se a nossa resposta for sim, né, eu consigo ter isso tudo dessa maneira, nós já podemos dizer que temos uma fé confiável, já mais robusta, mais sincera, mais raciocinada, uma fé divina. Agora, se nós sentimos incerteza, dúvida, desânimo, que é a falta do bom ânimo, desesperança, porque acreditamos que não temos meio de vencer essa situação, então a nossa fé, ela é o quê? Ela é uma fé fraca e vacilante. É interessante, porque ou falta de fé em algumas pessoas, porque a falta de fé ela gera ansiedade mesmo. Vai ter aquela tensão mental e é aquele famoso desperdício de tempo, né? Você consome uma série de energia também, de tempo, com situações do qual você não tem o menor controle, mas mesmo assim sofre. É um mal-estar o tempo todo. Então a gente para e pensa assim, peraí, qual o nome disso então? Se eu estou sentindo isso tudo. Vamos ter coragem, vamos tentar ter coragem de botar um nome. Eu acho que o nome mais comum que todos conhecemos seria o nome de medo. Então nós sentimos e denominamos como um medo. E a gente fica pensando, puxa, eu estou com medo? Quem é que melhor resolve uma situação? Uma dificuldade? A criatura que é amedrontada, que se paralisa toda, o medo paralisa, faz a pessoa fugir. Ou aquela que mantém serenidade para agir com uma sabedoria cristã. Então, nesse momento, quando a gente posiciona essa emoção, a gente já tem condições de usar a nossa razão, aquilo tudo que a gente aprendeu, para modificar esse sentimento. A gente começa a interromper aquele fluxo mental, aquele que vai gerar o quê? Um processo de equilíbrio físico. Esse desequilíbrio físico foi gerado por emocional. Porque essa emoção começa a taquicardia, aceleração, né? A pressão vai para não sei aonde, os ritmos químicos são os níveis mais assustadores.
Aí a gente entra numa síncope. Por quê? Por que foi mexido no nosso corpo isso? Porque a fé é a base da nossa saúde mental que vai sustentar o nosso físico. A fé é a base disso. Então, sem fé, nós corremos um sério risco de adoecermos seriamente a nossa mente. Enquanto a gente não fizer essa conquista de fé, vai crescer a dúvida, vai dar loucura, pânico, e as doenças vão progredir. Até outras doenças que não sejam a tal do Covid. Por quê? Porque a pessoa vai ficando fraca, ela vai baixando a sua imunidade. Ela baixa a sua psicosfera também. Quer dizer, a imunidade, tanto em termos de vírus, como imunidade espiritual. E aí, ela está colaborando com a loucura geral. Ela passa a ser um instrumento das trevas. E a gente fala assim, puxa, nós já saímos das trevas. Eu não quero voltar. E a gente sabe que o processo vai ser dessa maneira. Quantas loucuras nós temos aí ouvido, né? Que está acontecendo. O que é isso aí? A psicosfera que foi aberta. Então, aí a gente começa a conversar com o nosso medo. Eu tenho medo. Medo de quê? O meu medo é maior do que o quê? De que eu tenho um medo maior? Vamos começar a pensar, de que eu tenho medo? Que medo? Vamos olhar para esse medo e conversar com ele. Eu tenho medo de ter o contágio da doença? Eu tenho medo do sintoma? Eu tenho medo dos aparelhos que vão usar? Eu tenho medo da morte? Qual é o medo? E quando a gente fala morte, que morte é essa que eu ainda tenho medo? Né? É interessante isso. Porque, na luz da nossa própria razão intelectual, nós sabemos que biologicamente nós já começamos a morrer desde o dia que nós nascemos, pelos processos celulares. Desde que se começa a viver, já está em processo de morte. Acreditamos, né, que esse medo é muito em função do desconhecido. Nós temos tendência a temer o desconhecido. Poxa, mas nós já somos iluminados pela doutrina espírita e já conhecemos muito bem a vida além do túmulo. E a morte passou a ser apenas um fenômeno, uma transição entre muitas vidas. Nós já sabemos que somos espíritos imortais, que a vida vai continuar. Então não é desconhecido. Então, às vezes, a gente acha que o temor da morte, nesse momento, ainda é uma noção insuficiente da vida futura. Ou seja, a gente está precisando de estudar mais. Precisando de estudar mais sobre vida futura. Lá, né, a gente vê no Evangelho lá o ponto de vista, né? O ponto de vista futuro está lá no capítulo 2, no item 5 adiante. Então, a gente vai pensar assim, que a morte, a gente sabe que ela é apenas um instrumento da lei. Não é? A gente não precisa morrer? Vai ter que deixar um corpo físico? Vai. Então precisa que aconteça alguma coisa para ser um instrumento disso, desse fenômeno. E se for a doença é o quê? É um instrumento. Nós vamos lembrar também, quando nós tivermos esse medo, que nós temos sim planejamento. Nós fizemos uma série de planejamento para esse ano, para esse mês, para hoje mesmo estar em outro lugar. O planejamento é natural. Mas eu tenho que ter o entendimento que é natural fazer um planejamento, mas eu tenho que ter a flexibilidade de entender que a programação é divina e que só Deus realmente sabe o que eu preciso. Então não tem essa de eu planejei e vai ser assim. Eu tenho que ter flexibilidade. Eu planejei uma coisa, mas a vida está pedindo a todo mundo outra. E não adianta bater pezinho dizendo que não vai ser do jeito que vimos que é. Nós vimos que a vida é assim mesmo. Algumas pessoas passaram se iludindo. Então, nós perguntamos para o nosso medo assim. Vem cá, qual foi a vez, sentimento, que eu estive desamparado para te sentir? Qual foi a vez? A gente não pode parar para olhar a nossa vida. Situações difíceis que nós passamos, nós vemos que Deus é uma consolação. Nós vamos lembrar de Jesus dizendo que até os fios da nossa cabeça estão contados. Pô, nós não falamos que acreditamos em Jesus? Nós não acreditamos na promessa dele? Nós não acreditamos na reencarnação?
Olha como é que a gente começa a desarticular esse medo quando enfrenta ele com essa luz. Numa passagem de Jesus com Pilatos, Pilatos inquirindo Jesus, eu gosto muito dessa passagem, e Jesus não respondia. E Pilatos falou assim para ele: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, autoridade para te crucificar? Você não sabe disso? Aí Jesus falou para Pilatos: olha, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Nenhuma. Então, naquele momento angustioso, Jesus lembrava a Pilatos o quê? Que nada ocorre sem a permissão de Deus. Deus é soberano, tem controle de tudo. Então, tudo na vida é instrumento da vontade de Deus, inclusive a dor e a morte. Então, parafraseando Jesus, podemos dizer assim o vírus: olha, nenhuma autoridade tem sobre mim, vírus nenhum, se de cima não te for dado. Agora, se Deus permitir que assim seja, é a prova que eu precisava passar. Então, nós temos que perceber nisso tudo, que é o principal, que a causa do nosso medo é a falta de fé. Ela é a causa do medo. E o que está faltando para a humanidade, né, que se tranquilize, é a fé em Deus. E qual é o remédio, então, desse mal? O que a gente vai botar aí para compreender isso? É compreender Deus como o quê? Como uma expressão máxima de amor. Então, toda vez que nós nos sentimos com medo, em perigo, ameaçado, vamos opor a este sentimento o sentimento de fé, de confiança nas promessas de Jesus. É o que a gente chama o quê? A coragem da fé. Jesus é o vencedor do mal. E com ele nós vamos vencer o medo, as inseguranças e as angústias. Vamos ter uma dignidade, uma firmeza para vivenciar nossas provas. Portanto, nós falamos da que tinha, do que não tinha, mas algumas vezes apenas estamos sentindo um tremor na nossa fé. Né? Daquele que ainda está conquistando uma fé mais firme. Nem é falta de fé, ainda não é aquela fé robusta, mas também não é o desespero, não é a loucura, não é ainda algumas pessoas se suicidam, entram nessa casa da loucura. Às vezes nós podemos vivenciar alguns tremores ali, uns abalos de alicerce, daquele que está conquistando. E por isso é muito importante, nesse momento, nós não desistirmos e nem menosprezar a fé que nós já conseguimos amealhar. A gente tem que pensar que, apesar da nossa fé ainda ser pequenininha, nós já temos conhecimento da doutrina espírita, que é muito valioso nesse momento. Quantas possibilidades com esse conhecimento, com essa fé, nós já temos feito por nós e por outras pessoas. Nós já sabemos que somos espíritos imortais, filhos de Deus, já sabemos enfrentar melhor a morte nossa e dos outros. Porque, na realidade, nós já sabemos que a vida sempre continua. Nós vamos viver isso com mais serenidade, vamos aprender a passar melhor por essa parte. Nós já conseguimos priorizar a vida espiritual em detrimento da vida material, porque já sabemos que ela é a verdadeira vida, é ela que nos importa no momento que tivermos que deixar esse corpo físico. Nós já suportamos melhor as aflições da vida, com mais dignidade, né? Sem esse desespero, encarando tudo como uma lição, uma prova necessária a esse nosso progresso, e que não podemos, né, com essa fé, deixar entrar no desânimo, pela descrença. Por maior que sejam as dores que passamos no dia de hoje. Vamos lembrar que amanhã, gente, é um outro dia. E que Deus, em sua misericórdia, tem soluções que nós não conhecemos e põe fim a isso tudo. Então, nós também sabemos que esse pouco fé que nós não temos, nós já sabemos buscar o socorro e a proteção do plano espiritual. Nós já não sabemos fazer isso através da oração, da meditação, para nos sustentar com essa espiritualidade superior. Então, nós já sabemos que nunca estaremos sozinhos, porque nunca estivemos, não estamos e não estaremos sem esse amor de Deus. E se essa fé tremeu, é hora de renovar ela com mais resistência, né? A gente fala assim, a gente tem que lembrar da palmeira. A palmeira verga, mas não quebra. Olha a resiliência ali. É isso? Então, a palmeira, ela cresce na sua copa, suporta deserto causticante, sol, fogo, enquanto a sua raiz proporcionalmente se expande
para buscar as águas mais profundas. Esse é um equilíbrio. Então, nós podemos pensar assim. Nós temos que buscar nessas mudanças que nós estamos enfrentando, esses obstáculos, situações adversas, que as nossas raízes se aprofundem para buscar água. Que água é essa? É a água que Jesus prometeu lá no poço de Jacó. A água da vida, que quem beber não vai ter mais sede. Então, são as palavras, é nesse momento que a gente tem que se alicerçar com Deus, com o verbo que ele nos deu. Então, vão ter momentos de tempestades maiores, ventos chegarão, às vezes, muito fortes, e vão nos fazer dobrar até o chão. A gente não lembra da palmeira vergando até o chão? Nós vamos nos curvar muitas vezes até o chão. Mas depois, a gente volta. Com fé, a gente volta novamente vitoriosa. Porque nós colocamos a nossa vida alicerçada ali na água de Jesus, nas palavras de Deus. Então é aquele momento que a violência, né, do mundo, das situações, nos fazem curvar, testando ao máximo os nossos limites de fé. Mas nós não quebramos. Porque a nossa raiz já está ali, ó. Vocês vejam uma coisa. Isso já existia muitas vezes na gente e a gente não sabia. Foi precisar passar por esse momento para a gente avaliar melhor essa fé. Como é que a gente está sentindo? Então é a hora mais firme ainda buscar nas palavras de Deus. Então, amigos, né, para terminarmos, seja qual for a tempestade que se aproximar, que se aproxime, confiemos em Deus. Tudo passa. E a violenta tempestade também vai passar, mas vai ficar uma lição depois que ela foi embora. Que somente a fé em Deus e em Jesus é o importante para nos sustentar e conduzir. Podemos ter todo o restante, mas sem essa fé, sem essa esperança, não existe o dia seguinte. Então, com essa fé, reconhecendo mesmo a sua pequenez que ainda possuímos, vamos renovando e removendo as montanhas de dificuldades que nos surgem, sempre unidos num pensamento maior de Deus. Pensemos sempre assim: Deus é a expressão máxima do amor. Somos de Deus e com Ele continuaremos. Muita paz a todos. Muito obrigado também.